alunos do sexto ano, eu sou a professora Arlene. Estou aqui mais uma vez para trabalhar um novo conteúdo com vocês e hoje iremos ver a agricultura e a pecuária. Com esse conteúdo, eu quero que vocês desenvolvam a capacidade de identificar as características das paisagens transformadas pelo trabalho humano a partir do desenvolvimento da agropecuária e do processo de industrialização, explicar diferentes formas de uso do solo e apropriação dos recursos hídricos, além de analisar distintas interações das sociedades com a natureza, com base na distribuição dos componentes físico-naturais, incluindo as transformações da biodiversidade local e do mundo, certo? A agricultura e a pecuária são praticadas de diversas formas e com diferentes objetivos. Eu coloquei aqui duas imagens para vocês. Há países que possuem grande capacidade de investimentos em pesquisa e desenvolvimento tecnológico, aumentando assim a produtividade, enquanto que há países que não possuem essa mesma capacidade tecnológica e ainda usam técnicas tradicionais, o que prejudica a produtividade. Assim, temos uma desigualdade no desenvolvimento da agricultura e da pecuária nos países e até mesmo dentro do mesmo país, o que vamos ver aqui no desenvolvimento deste conteúdo. Nessa imagem aqui eu coloquei, ó, a primeira imagem, uma agricultura tradicional, e a segunda imagem, uma agricultura, né, que tem um incremento da tecnologia, né, uma agricultura comercial que a gente vai ver mais na frente. Condições naturais necessárias para o desenvolvimento da agricultura. Apesar do grande desenvolvimento tecnológico e científico ocorrido nos últimos anos, elementos naturais como o relevo, o clima, o solo e a água ainda são fundamentais para o desenvolvimento da agricultura. Vamos ver cada um deles? O relevo pode facilitar ou dificultar a prática agrícola. As áreas mais planas, por exemplo, favorecem a agricultura por facilitar a mecanização e o escoamento da produção. Nas áreas mais íngremes, de maior declividade, com morros ou montanhas, o uso de máquinas e o transporte da produção agrícola são dificultados. Além disso, há mais possibilidade de prejuízos com a erosão, pois a inclinação do terreno aumenta a velocidade de escoamento da água. O clima é um fator que influencia significativamente a agricultura, porque determina os cultivos mais adequados para cada local e época do ano. A laranja, por exemplo, tem melhor desenvolvimento em locais de clima quente, enquanto a maçã se adapta melhor a áreas de clima frio. Já os solos mais apropriados para a agricultura são os ricos em humus, matéria orgânica em decomposição, que é componente muito importante para a fertilidade do terreno. Então, quanto mais matéria orgânica, mais o solo é apropriado para o cultivo da agricultura. E a água, proveniente de rios ou da chuva, é um elemento cuja falta ou excesso pode inviabilizar determinados cultivos. Em muitos casos, a falta de chuva pode ser solucionada com a irrigação. Já o excesso de água no solo pode ser resolvido com sistemas de drenagem, que consiste na abertura de valas ou na implantação de drenos. E a produção agrícola? A agricultura pode ser classificada conforme o sistema de produção utilizado, ou seja, as técnicas, os instrumentos e a mão de obra empregada. Aí nós temos dois tipos de agricultura: agricultura extensiva e agricultura intensiva. O que é agricultura extensiva? Caracteriza-se geralmente pelo uso de técnicas rudimentares ou tradicionais na produção, com predomínio de mão de obra humana, baixa mecanização e baixo rendimento, que é a primeira imagem lá que eu mostrei para vocês, aquele senhor na roça de milho. Então, é uma agricultura extensiva. E a agricultura intensiva? Usa máquinas, fertilizantes, sistema de irrigação, sementes selecionadas e modernas técnicas agrícolas.
Nesse tipo de agricultura são empregados poucos trabalhadores e obtém-se alta produtividade, que é aquela segunda imagem que eu mostrei para vocês agora há pouco, né? Que numa plantação de milho, uma máquina lá fazendo toda a produção, né? Toda a colheita. Então, a primeira imagem, agricultura extensiva, e a segunda imagem, agricultura intensiva. E as atividades agrícolas podem ser agrupadas segundo a mão de obra empregada, o tamanho da propriedade e a escala de produção. Aí nós temos a agricultura familiar, a agricultura comercial e a agricultura orgânica. A agricultura familiar é praticada em pequena escala de produção e em pequenas propriedades e tem como base o trabalho familiar. É responsável pela diversidade de cultivos no mundo e pela produção destinada à alimentação da população. No Brasil, a agricultura familiar pode produzir de maneira extensiva ou intensiva. É a principal fonte de alimentos do mercado interno do país, ou seja, o alimento que é consumido aqui dentro do país. As pequenas produções que têm como objetivo primordial o sustento da família são chamadas de agricultura familiar de subsistência. Então, nós temos a agricultura familiar voltada, né, para o cultivo de produtos agrícolas para a venda, e nós temos a agricultura familiar, que é chamada agricultura de subsistência, aquele cultivo onde vai suprir só a necessidade mesmo da família. Aí eu coloquei aqui a imagem para vocês de uma agricultura familiar. E a agricultura comercial? São para agricultura comercial ou agronegócio, né, que a gente chama, ultimamente tem sido chamado muito de agronegócio, agricultura comercial. São praticados em grande escala para abastecer mercados consumidores nacionais e internacionais. Em geral, a produção é intensiva e se baseia em grandes empresas agrícolas, as quais produzem em amplas propriedades e utilizam muita tecnologia no processo de produção. Boa parte da produção é destinada à indústria e à exportação. Muitas empresas agrícolas transformam o produto que cultivam em bens industrializados no próprio local de cultivo, na chamada agroindústria. É o que ocorre, por exemplo, com a laranja transformada em suco ou com a cana-de-açúcar transformada em etanol e açúcar, ou seja, a cana-de-açúcar é cultivada. Lá mesmo no agronegócio acontece o quê? O cultivo e o beneficiamento da cana que vai ser transformado em etanol ou açúcar. Então, uma agricultura intensiva, ou seja, com o implemento de muita tecnologia e uma grande produtividade. Os produtos que saem da agroindústria abastecem os supermercados de todo o país, podendo ainda ser exportados. Tem os produtos da agroindústria, além de abastecer o mercado interno, eles também ainda podem ser exportados, ou seja, ter mandado para fora do país. E nós temos a agricultura orgânica. Nos últimos anos, vem crescendo a prática da agricultura orgânica, realizada principalmente por pequenos agricultores. Ela segue um conjunto de ações como não usar agrotóxicos e fertilizantes químicos, e sim adubos e outros produtos feitos com matéria orgânica. Fazer uso racional da água, levar em conta as características da região, produzindo culturas conforme a época, etc. Então, a agricultura orgânica é uma agricultura mais saudável, que beneficia tanto o meio ambiente como as pessoas que irão consumi-la. Então, é uma agricultura sustentável. Produtos agrícolas no Brasil. Os produtos agrícolas brasileiros costumam ser divididos em dois grupos: as culturas destinadas ao mercado interno e as culturas destinadas ao mercado externo. Ao mercado interno, são as culturas destinadas ao fornecimento de alimentos para a população, como milho, mandioca, feijão, arroz, frutas, verduras e legumes. Já as culturas destinadas ao mercado externo são as culturas destinadas à exportação ou indústria, com destaque para as plantações de soja, café, algodão, trigo e cana-de-açúcar.
Mas é importante ressaltar que essa divisão não é uma regra. Por um lado, muitos produtos voltados para atender ao consumo interno podem ser exportados em grandes quantidades, como é o caso da laranja. Por outro, os produtos voltados para a exportação também são consumidos internamente. Na maioria das vezes, exporta-se o melhor, sobrando para o mercado interno os produtos de qualidade inferior. Por exemplo, aqui no Brasil, a laranja que é consumida aqui no mercado interno é a laranja com menor poder comercial, porque aqui tem o maior poder comercial. O que é que os produtores fazem? Levam para a exportação, ou seja, mandam para outros países. O agronegócio é responsável por boa parte das exportações do Brasil e tem destaque no cenário mundial devido à sua alta produtividade. Então, é um mercado muito lucrativo, né? A questão do agronegócio. E os produtos mais consumidos no país são cultivados pela agricultura familiar em pequenas propriedades e os de exportação nas médias e grandes propriedades pelo agronegócio. Então, o agronegócio, geralmente, o que é cultivado no agronegócio é destinado ao mercado externo, à exportação. E o que é cultivado na agricultura familiar é destinado ao mercado interno, ao mercado, né, de dentro do país. A pecuária. A pecuária é uma atividade econômica que consiste na criação e na reprodução de animais com o objetivo de fornecer matéria-prima para a indústria e alimentos para a população. A pecuária e a agricultura tiveram origem praticamente ao mesmo tempo, há cerca de 10 mil anos no Oriente Médio e no Egito, e desenvolveram-se paralelamente. Por quê? Porque os animais criados pelos seres humanos precisam de alimentos produzidos pela agricultura para viver. Assim como a agricultura em alguns lugares necessita de animais para o transporte de produtos agrícolas e como atração para movimentar o arado. Além disso, em muitos cultivos, as fezes e a urina dos animais são usadas como esterco, ou seja, adubo orgânico para o solo. Então, são atividades que andam junto, né? A agricultura e a pecuária. Na atividade pecuária são criados animais de diferentes portes. Nós temos animais de grande porte, animais de médio porte e animais de pequeno porte. De grande porte são o boi, né, o bovino, o cavalo, o equino, o búfalo, bufalino e a mula, muar, etc. Os de médio porte são os porcos, né, o suíno, a cabra, que são o caprino, a ovelha, ovino e etc. E os de pequeno porte são as aves, avícolas, as abelhas, as apícolas e etc. Aí, como a gente falou, né, o principal objetivo da pecuária é obter o quê? Carne, né, que são os produtos para a indústria e para a população, né? Obter carne, leite, ovos, gordura, couro, ossos, penas, mel e cera, que podem ser usados como alimentos ou como matéria-prima para a indústria. Sistemas de produção da pecuária. Há dois sistemas de produção da pecuária, né? A pecuária extensiva e a pecuária intensiva. Na pecuária extensiva, os animais são criados soltos em grandes áreas com técnicas tradicionais e buscam seu alimento em pastagens, como eu coloquei aqui na imagem para vocês. Ó, o gado é criado pastando, né? Solto no pasto e em grandes propriedades. E a pecuária intensiva? Os animais são confinados em lugares como granjas, estábulos e currais, onde recebe seu alimento. Nesse caso, não há necessidade de grandes extensões de terra. Em geral, a pecuária intensiva emprega técnicas modernas como a inseminação artificial, o uso de antibióticos e vacinas e a seleção de ração. Então, ó, a pecuária intensiva, o gado, o animal, ele é criado confinado, como eu coloquei aqui a imagem para vocês. Ó, o gado aqui está confinado. Já na pecuária extensiva, o gado é criado, ou o animal é criado solto. Aí é como na agricultura, a pecuária extensiva, pouca tecnologia. Na pecuária intensiva,
muita tecnologia e muita produtividade. A pecuária no Brasil. Entre os rebanhos de grande porte, o de bovinos é o mais numeroso no Brasil e está concentrado no centro-sul do país. No Brasil, a pecuária é predominantemente realizada na forma extensiva, né? Ou seja, o gado, o animal é criado solto, sem muita tecnologia. Então, a pecuária é predominantemente realizada na forma extensiva, quando destinada à produção de carne, que a gente chama de gado de corte, e de matéria-prima para a indústria. Esse sistema de criação ocorre com mais frequência em áreas das regiões Nordeste, Centro-Oeste e Norte. E a pecuária intensiva, ou seja, aquela que não precisa de grandes quantidades de terra e o animal é criado confinado. Essa pecuária é mais comum nas regiões Sudeste e Sul, onde a produção de leite se sobressai. Então, para a produção de carne é mais a pecuária extensiva e para a produção de leite é mais a pecuária intensiva. Lembrando que, como eu disse no início do conteúdo lá na abertura, né? Eu disse que até mesmo dentro do próprio país existe a desigualdade na agricultura e na pecuária, né? Vocês estão vendo aqui que no Brasil, na região sul e sudeste, que são as regiões mais desenvolvidas, é onde tem maior número de agricultura e pecuária intensiva, ou seja, que tem a maior tecnologia, enquanto que nas regiões norte, Nordeste e Centro-Oeste, que são as menos desenvolvidas, são as que têm mais a agricultura e a pecuária extensiva, ou seja, que tem menos tecnologia. Vocês estão vendo a desigualdade dentro do próprio país. A produção de suinocultura, é a terceira do país, com destaque para a criação intensiva nos estados de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Paraná e Mato Grosso do Sul. E a criação de aves, a avicultura, é a maior produção do Brasil. Essa atividade é praticada com técnicas modernas. Nas granjas, por exemplo, os ovos são chocados por incubadoras ou chocadeiras elétricas, que controlam a temperatura e diminuem o tempo de incubação. A alimentação das aves é controlada e constituída somente de rações que estimulam a produção de ovos, aceleram o processo de crescimento para o abate e evitam doenças. Muito bem, alunos, por hoje é só. Espero que vocês tenham compreendido. Desejo bons estudos para vocês, que vocês possam ler o conteúdo, reforçar o conteúdo. Mesmo assistindo a videoaula, reforcem lendo o capítulo 16, da página 201 a 208. Leiam com bastante atenção. Qualquer dúvida, estou à disposição. Até a próxima, fique com Deus, um grande abraço.